Hoje eu vou falar um pouco sobre um episódio que aconteceu lá em 2013, a fratura que foi extremamente grave de Anderson Silva. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você queira entender um pouco melhor sobre a dinâmica desse acidente e também o tratamento que foi fornecido ao Anderson Silva, continue aí assistindo. Em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que essa é uma das fraturas mais brutais na história do UFC e embora ninguém quer passar por esse tipo de situação, a gente tem muito que aprender com ela. Mas vamos com calma, vamos aí estilo Jack Stripador e ir por partes, beleza? Então, a fratura ela é clássica, provavelmente você já viu, e ela é essa daí. Anderson Silva tenta fazer um low kick no Chris Weidman, este que por sua vez defende esse chute com a sua região anterior do joelho e a fratura ela acontece. Por sorte de Anderson Silva, ele fratura apenas a tíbia e a fíbula, né? Apenas. Ele fratura esses dois ossos principais da sua perna e, por sorte, não acontece ali uma fratura exposta, porque caso isso acontecesse, pode ter certeza que diversas complicações poderiam vir a acontecer e certamente iriam acontecer com o Anderson Silva. Portanto, a sorte ela existe sim e é muito bom depender dela. De qualquer forma, no meu ponto de vista, eu acredito que diversos fatores contribuíram para que o Anderson Silva fraturasse essa perna. Então, vamos conversar um pouco sobre esses fatores. O primeiro, a anatomia da perna. Por ora, não se preocupe com todas essas estruturas que estão aparecendo aí nessa imagem. Apenas preste bem a atenção que na região posterior da nossa perna existem bastante musculatura e pele que protege o osso da tíbia e da fíbula. Além disso, o lado lateral para fora da nossa perna, como você pode ver aí na imagem, ele também tem uma boa quantidade de músculo ali para proteger essa região. Entretanto, essa região um pouco mais medial, mais para dentro da nossa perna, ela não tem praticamente musculatura nenhuma para proteger ela. Então a única coisa que impede o nosso osso com o contato externo é praticamente a nossa pele. E isso é um problema, principalmente quando você está treinado a dar diversos low kicks. Além disso, a gente precisa analisar esses chutes que o Anderson Silva dá. Se você parar frame a frame, você vai perceber que essa região onde tem menos musculatura e que é menos protegida da nossa perna é aquela em que o Anderson Silva dá mais golpes em Chris Weidman e nas suas outras lutas assim de maneira geral. Se você parar o frame aí nesse instante, você vai ver que é exatamente a mesma região. Portanto, no meu ponto de vista, eu acredito que esse é um dos elos que fez com que essa fratura viesse a acontecer. Segundo, a forma como Chris Weidman se defendeu. Gente, se uma pessoa dá uma canelada na outra, isso não significa o fim do mundo. Até porque diversas pessoas fazem isso todo dia e não saem com a perna fraturada. Então, um dos motivos que corroboraram para que essa fratura acontecesse foi justamente a defesa que Chris Weidman fez. Olha aí o osso da tíbia. Ele é bem longo, como você pode ver, ele vai aí do nosso joelho até praticamente o nosso pé. E ela é como se fosse aí um funil, então ela é grossa na base, não, né? Na ponta, né? Eu esqueci, agora fugiu o nome. Enfim, ela na ponta ela é grossa e vai afunilando. No final também ela dá uma engrossada, mas do meio para cima é suficiente para entender o raciocínio. Essa região inicial, que é onde meio que está inserida no nosso joelho, ela é bem mais grossa, essa região da tíbia. Tanto é que essa cabeça da tíbia, ela tem diversos platores. E esses platores, eles fazem como se concentrassem uma grande quantidade de massa em um pequeno espaço, em uma pequena área, formando como se fosse um triângulo apontando para cima. Pode ter ficado aí um pouco confuso, embora você esteja vendo essa imagem, mas faz o exercício aí, pegue bem no finalzinho do seu joelho, onde começa aí a sua tíbia, que você vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Dessa forma, um impacto nessa região pode provocar diversos danos se for feita de uma maneira inadequada. E eu vou te explicar isso usando a física. Se a gente for lembrar aí da fórmula de pressão que a gente aprende lá no ensino médio, a gente sabe que a pressão ela é igual à força dividido pela área. Interpretando essa fórmula, a gente chega a uma conclusão interessante.
Se o Anderson Silva tivesse dado um chute com a mesma força na costela de Chris Weidman, eu tenho certeza que ele não teria fraturado a sua canela, né? Justamente porque a área de contato da canela com a sua costela seria extremamente alta. Se a área ela é bem alta, a pressão ela é baixa, até porque são valores inversamente proporcionais. E o oposto também é válido, tá bom, gente? Então, caso você tenha uma área extremamente pequena, a pressão, o impacto naquela região, embora a força ela seja a mesma, o impacto, essa pressão vai ser, muito, mas muito maior. E é justamente por isso que esse chute na região, no platô da tíbia de Chris Weidman, fez com que essa fratura acontecesse. E o que explica que a canela de Anderson Silva se quebre é justamente a terceira lei de Newton, ou de Einstein, eu realmente não me lembro, faz tempo que eu saí do ensino médio, mas é um dos dois, eu não lembro ao certo. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que essa terceira lei de Newton ou de Einstein, ela diz mais ou menos o seguinte, que uma força, quando ela é aplicada em um outro corpo, ela vai ter a sua mesma intensidade, vai ter a sua mesma direção, porém o sentido vai ser oposto. Isso significa que se você der um murro na parede, sei lá, de 10 newton, a parede vai receber um impacto de 10 newtons e sua mão também vai receber esse mesmo impacto. Da mesma forma que o Anderson Silva, ele dá um chute com uma determinada força no joelho ali de Chris Weidman e essa força ela volta com a mesma intensidade para a canela de Anderson Silva. E o principal problema é que, como falamos anteriormente, essa região onde ele deu o golpe, ela não tem, além do osso ali, ele não tem musculatura para poder amenizar esse impacto, para diminuir ali essa força. Portanto, corroborando ainda mais para que essa fratura acontecesse. E em terceiro lugar, o último elo, que no meu ponto de vista foram os principais para causar essa fratura, a força que Anderson Silva colocou em seu chute para acertar o seu adversário. Até porque se ele tivesse chutado bem fraquinho, todos esses mecanismos que eu citei para vocês anteriormente iriam acontecer da mesma forma. Porém, a intensidade seria bem menor, portanto, sem nenhum dano em sua tíbia e fíbula também. Mas, como vocês podem perceber que ele acumula energia, ele faz um torque extremamente alto para acertar o seu adversário e também como essa força resultante ela vai se dissipar no Anderson Silva, infelizmente a gente teve que assistir aí uma das cenas mais brutais no UFC. Quando acontece esse tipo de lesão em algum esporte, como por exemplo aí no UFC, no MMA, uma das principais coisas que os médicos socorristas fazem é analisar como que está o suprimento sanguíneo e a drenagem sanguínea daquela região, além de verificar ali se os nervos que inervam aquela parte, se eles estão íntegros. Analisar de imediato esse suporte sanguíneo na região afetada, gente, é extremamente importante. Até porque, caso você tenha um dano ali de irrigação e de suporte de nutrientes para a perna, né, o membro que foi lesionado, esse membro começa a entrar em um processo de isquemia, porque ele não tem nutrição suficiente para se manter vivo. E caso isso daí se prolongue por muito tempo, infelizmente vai ter uma necrose tecidual que é irreversível. Por isso, você pode ver até aí nessa imagem onde o Anderson Silva está sendo já atendido dentro do corner, né, do lado octógono, e o médico ele está ali medindo o pulso pedioso dele, que é essa região aí que fica acima do pé. Você mesmo pode medir esse pulso aí na sua casa. Só é você pegar essa região aí do seu pé, colocar os dois dedinhos em cima que você vai sentir o pulso levemente irrigando, né, todo o seu pé. Além disso, também existem alguns testes que o médico ele faz ali no momento, justamente para ver se existe reflexo e se há integridade dos nervos que inervam aquela região, porque isso daí também pode corroborar para possíveis complicações, então é muito importante isso. E para finalizar, aquele clássico, a gente precisa estabilizar um osso quebrado. Primeiro, porque quanto mais esse osso está desestabilizado, mais ele dói. Então a gente estabiliza aquela perna para ela ficar com menos dores, né? Porque, ninguém merece ficar sentindo dor. E também porque quanto mais você deixa uma perna quebrada ou qualquer outro membro quebrado e desestabilizado, isso pode prejudicar a integridade dos nervos. E nervos, gente, eles não voltam.
Se você perder aí uma célula neural, ela não se recupera. Por isso que é muito importante fazer essa estabilização. Entendido? Bem, eu poderia ficar aqui falando horas sobre o tratamento que o Anderson Silva foi submetido, até porque isso daí aconteceu em 2013 e a gente tem muita informação sobre isso, mas em resumo, os dois ossos deles, os dois ossos principais aí dessa região abaixo do joelho, elas foram acometidas, que é a tíbia e a fíbula. E o tratamento para a fíbula foi uma haste intramedular justamente para estabilizar esse osso. Poderia ser colocado um gesso caso essa fratura não fosse tão brutal, mas como ela foi bem feia e realmente quebrou mesmo aqueles ossos, foi mais interessante optar por esse tratamento que tem uma efetividade bem melhor do que o gesso nessas condições, é claro. E a sua fíbula ela foi tratada ali com placas e parafusos externos a ela, porque não houve necessidade de se fazer uma haste intramedular também na fíbula do Anderson Silva, pelo menos até onde eu sei. Alô, Anderson Silva, se estiver assistindo esse vídeo aí, me fala se isso realmente aconteceu. E foi mais ou menos isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre tudo isso que aconteceu, pode jogar aí embaixo, porque caso eu saiba aí da resposta, eu vou fazer questão de responder. E eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço e até o próximo plantão. Fui!